Fala, galerinha do segundo ano. Então vamos corrigir a nossa atividade 1 de setembro, tá bom? Sobre o quê? Sobre os princípios da análise combinatória, tá bom? Então temos aqui, Roberta possui 9 blusas, 5 saias e 3 sapatos. Então a primeira questão já tinha o quê? Umas quantidades de objetos aí. Então a quantidade de combinações diferentes que ela pode fazer com essas peças é de... Então, pessoal, você tem que fazer o seguinte, você observa as quantidades, ó, eram 9 blusas, 5 saias e 3 sapatos, tá? Então, essas quantidades 9, 5 e 3, você precisa multiplicar. É o princípio fundamental da contagem, que é o quê? Multiplicar as quantidades, tá bom? Então, é bem simples, entre 5 opções, né, de combinações diferentes aí entre blusas, saias e sapatos, beleza? Então, a primeira questão era a mais simples. Segunda, uma pastelaria oferece 4 tipos de carne e 5 tipos de queijo, como opções para recheios. Olha aí. Então, 4, né, e 5 opções. Já gravo esses números aí. De quantas maneiras diferentes pode se montar um pastel? Então, você vai, ó, 4 vezes 5, 20. Outra questão também de princípio multiplicativo, tá bom? Você percebe as quantidades no problema e multiplica. Terceira questão. Em uma entrevista sobre qual cor se prefere entre vermelho, azul ou ambas, obteve-se como resposta que 20 dos entrevistados preferem a cor vermelha, 40 preferem a cor azul e 10 gostam de ambas. Agora aqui é o princípio aditivo, tá bom, pessoal? Eu preciso perceber a interseção. Quantos preferem as duas? Não é 10? Então, eu vou somar as quantidades de A e B, né? E subtrair pela quantidade da interseção. Então, ó, as quantidades aí, temos que o conjunto A, que é a cor vermelha, né, 20, conjunto B, a cor azul, né, 40, a interseção, quem gosta de A e B, né, é 10, então você soma 20 mais 10, 20 mais 40 menos 10, tá bom? Soma as quantidades dos eventos A e B e subtrai pela interseção de quem está nos dois conjuntos, tá bom? Então, 60 menos 10 vai dar 50, letra C, tá? Então, essa foi de princípio aditivo. Quarta, em um grupo de 60 mulheres e 40 homens, existem exatamente 25 mulheres e 12 homens que tocam algum instrumento. Então, pessoal, de quantas maneiras podemos formar uma dupla de um homem e uma mulher, né? De modo que pelo menos um da dupla toque algum instrumento. Então, ou pode ser o homem que toque e a mulher não, ou pode ser a mulher que toca, né, o instrumento e o homem não, ou, né, os dois podem tocar, tá bom? Pelo menos um tem que tocar algum instrumento. Então, precisamos fazer o seguinte: se das 60 mulheres e dos 40 homens que existem, 25 e 12 tocam, então a gente já podia descobrir o número aí de quem não toca, tá bom? Então, ó, como há 25 mulheres que tocam, 60 menos 25 dá 35 que não tocam, tá? Já descobrimos o tanto de mulheres que não tocam. E homens, como há 12 homens que tocam, então 40 menos 12 dá 28, 28 não tocam, tá bom? Então, descobrimos aí a quantidade de mulheres e de homens de acordo com cada característica, se toca algum instrumento ou não. Então, vamos às possibilidades, né? 12 vezes 35 seria o quê? Homem toca e mulher não, tá? Então, digamos que a dupla aqui seria para quando o homem é que toca. Então, dá 12 vezes 35, dá 420. 28 vezes 5 dá 700. Seria a dupla aqui de que a mulher que toca, o homem não, tá? Toca algum instrumento. E numa possibilidade em que os dois possam tocar algum instrumento, seria 12 vezes 25, tá bom? Que seria a quantidade de homens e de mulheres. Então, temos aí 420, 700 e 300, só somar. Essa seria a quantidade de maneiras, tá? Que a questão está pedindo. 1420, tá bom? Então, eu precisava descobrir as quantidades para poder multiplicar, né? Usamos o princípio multiplicativo aqui. Quinta questão, observe a equação a seguir. Olha aí, fatorial, né? A gente sabe que o fatorial é um número natural que vai ser multiplicado pelos seus antecessores. Então, vamos quebrar esse n fatorial de cima e transformar até que apareça o n menos 2, ó. Vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2, né? Igual
Aí, a n menos 2, isso tudo igual a 42, tá bom? Então, corta em cima e embaixo o n menos 2, né? Ficamos só com essa expressão aí, n vezes n menos 1 vezes o 42. Que dá o quê? Uma equação do segundo grau. Vamos calcular, achar o A, o B e o C, né? Cálculo delta, olha aí. Encontramos 169, vamos para a fórmula das raízes, ó. Substituímos direitinho, encontramos as raízes 7 e menos 6. Como a gente está falando de fatorial, pessoal, o número n aqui é um número natural, ou seja, um inteiro positivo. Não vai servir o menos 6, tá? Então, só serve a resposta 7, tá bom? Então, encontramos as raízes dessa equação aí e descobrimos que não podemos trabalhar com o negativo, e sim só com o positivo, pois fatorial é um número n, é um número natural, tá bom? Positivo. Sexta questão. Uma estudante tem 6 lápis de cores diferentes, né? Ele precisa pintar os estados da região sudeste. Olha aí, são 4 estados, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, é preciso saber as quantidades aí, 6 e 4. Cada um de uma cor. O número de maneiras que ele poderá pintar esses estados é... Então, pessoal, aqui a gente faz um arranjo, tá? Com o quê? Em cima vai ser o fatorial de 6 e embaixo a subtração entre eles. 6 menos 4 dá o fatorial de 2, tá bom? Então, transformando na parte de cima até que apareça o fatorial de 2, a gente vai encontrar, ó, 360, que o fatorial de 2 vai ser cortado, tá bom? Então, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 dá 360. Letra B. Sétima. Observe os algarismos a seguir. Não são 6 algarismos, pessoal? Então, a quantidade de números de 3 algarismos distintos que se pode formar. Não são 3, né? Então, eu tenho a opção de 6 números, tá bom? Então, como não pode repetir, né? Vai ser distintos. Para o próximo, eu não teria 6 opções, eu teria só 5. E para o último número, eu só teria 4 opções. Então, seria 6 vezes 5 vezes 4, tá bom? Então, sempre que forem algarismos distintos, eu não posso usar as 6 opções para cada número, tá bom? E sim, vai tirando uma do anterior. Olha aí, 120 opções, tá bom? Então, se a questão dissesse que os números poderiam se repetir, aí seria 6 vezes 6 vezes 6, pois é o tanto de opções que tem para cada casinha, né? Para cada algarismo num número de 3 dígitos, tá bom? 8. Aqui a questão 8, a gente tem que observar a sala de espera, para que veja a quantidade de maneiras diferentes, né, que um paciente possa entrar no atendimento. Então, na sala de espera, se a gente contar ali, temos 8 cadeiras, né, na sala de espera. Então, vai ser o quê? O fatorial de 8 a opção, tá bom? Para a quantidade de maneiras diferentes que pode organizar para um paciente entrar. Então, seria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 40.320, tá bom? Então, era só observar a figura, perceber que na sala de espera tinha 8 cadeiras, então as opções, né, seriam o fatorial de 8, 8 vezes 7 vezes, até chegar no 1, tá bom? Nona questão, considere essa expressão. Vamos quebrar o fatorial de 8 aí, até que apareça, né, o fatorial de 5, né, o de 3, para a gente poder cortar, olha aí, ó. Corta o fatorial de 5, tá? Então, ficou... Se a gente perceber bem, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, dá o 6, né? Já poderia também cortar assim, mas cortando o fatorial de 5, a gente percebe que o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Então, encontramos 336 da multiplicação do 8 vezes 7 vezes 6, que dá 56, letra E. Tá bom? Então, é só lembrar da definição de fatorial para poder simplificar, né? Você quebra o fatorial do maior para cortar alguém de baixo. 10ª, uma família com 5 pessoas irá viajar em um carro com 5 lugares, tá bom? Sabe-se que somente o pai irá dirigir. Então, essa cadeira do pai não pode ser trocada, né? Então, já seriam só 4 pessoas para poderem variar nos assentos, tá? De quantas maneiras diferentes podem ser dispostos os passageiros nos bancos desse carro? Então, a primeira cadeira aqui já vai ser o pai, né? Então, as outras, temos 4 opções, né? Como não pode ser, como vai ser distintos, né? Então, para a próxima teriam 3 opções,
Na próxima seriam só 2 e a última seria só uma opção, tá bom? Então, seria 4 vezes 2, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, fatorial de 4, tá bom? Então, dá o quê? 24, letra C. Beleza, pessoal? Então, trata-se de interpretar e perceber as quantidades de opções para poder multiplicar, tá bom? Façam as atividades, né? Até a próxima.